Neste vídeo você vai ver o que é objeto direto e objeto indireto, né? Afinal de contas, todo mundo tem que saber esse negócio. Álvaro, objeto é direto ou objeto é indireto? Rapidinho, legal, galera. Você vai acertar um monte de questão aí, ó. Na manha do gato, no passo da cegonha. Só alegria na casa do pobre, galera. Só alegria na casa do pobre. Ó, vem comigo e vai dar tudo certo. Você nunca vai errar isso daí numa prova, hein? Meu nome é Álvaro Ferreira. Álvaro Ferreira. Dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso. Já enrolei pra caramba. Vamos que vamos. Acompanhe comigo. Vamos lá, hein? Para eu saber se é objeto direto ou indireto, tem que ser vamos pegar o verbo primeiro, ó. E aí você vem comigo, ó, o que eu peguei aqui, galera. Terminei. Vamos pensar nisso, galera? Terminei. O verbo é terminar, certo? Quem termina, termina alguma coisa. Tá vendo, ó? Então, o verbo terminar aqui, ó. Álvaro, quem terminou? Eu. Sujeito eu, falou, galera? Sujeito oculto, ó. Eu terminei. Entre o terminei, ó o que você vai ver, falou, galera? Terminei a análise completa, porque não vai estar bonitinho, tá? Então, ó, terminei a análise completa, hein? Ai, Álvaro, e esse em dezembro do ano passado? Esse em dezembro do ano passado você poderia colocar entre vírgulas, inclusive. Você tem que ficar esperto, hein? O verbo é terminar. Quem termina, termina alguma coisa. Por que é transitivo direto, Álvaro? Porque o verbo terminar não pede uma palavrinha chamada preposição. Quem termina, termina alguma coisa. Tá vendo? É isso, ó. Depois nós vamos até ver isso aqui, ó. Pra você não errar nada, hein? Tá? Então, ó, terminei. Verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, a análise completa é objeto direto. Certo, galera? Verbo transitivo direto, objeto direto. Quem termina, termina alguma coisa. Ah, mas por que tá lá no fim da frase? Bem, gente, eu podia falar assim, ó. Terminei a análise completa em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, ó, tá dando ideia de tempo. Isso aqui é um adjunto de verbo de tempo, é outra coisa. Mas eu terminei a análise, hein? Então, eu terminei a análise completa em dezembro do ano passado. Quem termina, termina alguma coisa. Então, já vou até por aqui, ó. Vem cá, gente. Depende do verbo, né? Verbo transitivo direto, certo? Agora, o que é verbo transitivo direto? Ele pede um objeto sem preposição. Vai ver. E aí você tem um verbo transitivo indireto. Já já nós vamos ver isso aqui. Álvaro, o que é verbo transitivo indireto? Então, peraí, vamos lá. Primeiro a gente tem vendo o quê? Objeto direto, ó. Quem termina, termina alguma coisa. Então, ó, terminei a análise completa. Objeto direto. Olha a próxima frase. Agora sim, entendo. Quem termina não termina alguma coisa? Sim. Entendo. Direito eu. E quem entende, entende alguma coisa. Peraí, quem termina, termina alguma coisa. Quem entende, entende alguma coisa. Quem entende, entende algo. Quem termina. Pede preposição? Não. O verbo entender é um verbo transitivo direto. Então eu entendo quem? Meus pais. Peraí, quem entende, entende alguém. Quem entende, entende algo. Algo ou alguém. Falou, galera? Algo ou alguém. Algo ou alguém. Então, entendo meus pais. Meus pais, objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Vai vendo, galera. Vai vendo. Porque o verbo entender é um verbo transitivo direto. Álvaro, o que é verbo transitivo direto? É um verbo que não pede preposição. Ah, não sei o que é preposição ainda. Calma. Luciano é o sujeito, tá vendo? O que ele fez? Ele comprou. Opa, quem compra, compra algo. Veja, pessoal, quem compra, compra algo. Então, o que ele comprou, Álvaro? Um carro novo. Um carro novo é objeto direto. Então, quem compra, compra algo. Quem entende, entende algo. Quem entende, entende alguém. Quem termina, termina algo. Verbo transitivo direto. Então, ó, ele comprou o que, Álvaro? Um carro novo. Ah, e o que é esse numa loja aqui, Álvaro? Da ideia de lugar. É outra coisa, de ideia de lugar. Mas o Luciano comprou algo. Ele comprou um carro novo. E eu terminei. Terminei a análise completa. A análise completa. E eu entendo o quê? Entendo quem? Meus pais. Verbo transitivo direto. Ele precisa de um objeto direto. O que é verbo transitivo direto? Verbos que não pedem preposição. Quer ver? Eu vou pegar um verbo aqui, ó. Vender. Ó, vender.
Quem vende, vende alguma coisa. Ah, o verbo é comprar. Comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Ah, o verbo é amar. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Não. Verbos que não pedem preposição são verbos transitivos diretos. Então, eles vão pedir sempre o quê? Objetos diretos. Todo verbo transitivo direto pede um objeto direto. E verbo transitivo indireto? Agora vem cá, verbo transitivo indireto. Vamos ver? Todo verbo transitivo indireto vai pedir um objeto indireto. O que é objeto indireto, hein, Álvaro? Só funciona com preposição. Não, ó, essa aqui, ó. Duvido. Dá uma olhada, gente. Eu duvido, você duvida, ninguém duvida. Quem duvida, duvida de alguém. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, o verbo duvidar, ele só funciona com a preposição de. Então, duvido de alguma coisa. Ah, mas Álvaro, aqui é da. De mais a. Eu poderia escrever assim, duvido de sua honestidade, duvido da sua honestidade. Aí, ó como é o verbo... Porque, vou pegar aqui, ó, duvidar, galera. Por que duvidar é um verbo transitivo indireto? Porque quem duvida, duvida de alguém. Ó, quem duvida, duvida de alguma coisa. Tem que ter a preposição. Então, da sua honestidade, objeto direto. E esse ainda aqui, Álvaro, tá aí só para encher o saco. Quem duvida, duvida de alguém. Quem duvida, duvida de alguma coisa. O verbo duvidar é um verbo transitivo indireto. Ele só funciona com preposição. Tá. Não acredito. Ah, você não acredita? Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Acreditar. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Por quê, Álvaro? Porque quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em. Só funciona com em. Ah, mas aí, Álvaro, é nas. O que é o nas? É o em mais as, tá? Então aqui tem a preposição em. É a letra N, ó. Então você pega o em mais o a, você junta. Acredito nas suas histórias. Podia ser em? Podia. Acredito em suas histórias. Então, ó, quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Tá pegando, galera? Então, nas suas histórias, é objeto indireto. Eu pus objeto direto aqui, né, gente? Dá um zero para mim. Ó, objeto indireto. O que é objeto indireto? É aquele que tem uma preposição. Mas por que ele tem uma preposição? Porque é o verbo que pede. Olha o verbo assistir, gente. Eles assistiram. Ó, o assistir no sentido de ver e de observar, galera, não é igual a gente fala não, tá? O assistir no sentido de ver e observar é um verbo transitivo e indireto. Por quê? Porque ele rege a preposição a. Então quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguém. Ó, então assistiram ao filme. Não assistiram o filme, igual a gente fala. Ah, assistiu o filme. Não, assistiram ao filme. Então vem cá, gente, o verbo assistir, no sentido de ver ou observar, vai funcionar com a preposição a, hein? Assistir ao jogo. Você assistiu ao filme. E todo verbo transitivo direto, porque ele pede preposição, vai ser um objeto. Então, ao filme mais popular é objeto indireto. Olha isso, ó. Então, peraí. Álvaro, verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Comprar, quem compra, compra alguma coisa. Amar, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Ah, Álvaro, o verbo é amar, vou para aqui. Entender. Quem entende, entende algo. Quem entende, entende alguém. Tá vendo? Não perde preposição, galera. Então, esses verbos vão pedir objetos diretos sem preposição. Agora, duvidar. Quem duvida, duvida de alguém. O verbo duvidar é transitivo indireto, porque ele precisa de uma preposição. Quem duvida, duvida de alguém. Ah, desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguém. Ó, vem cá. O verbo é concordar. Quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa.
Ah, tá. O verbo é acreditar. Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Pediu preposição é objeto indireto. É o verbo que manda. Ah, tá, Álvaro. Peraí. Ó. E quem desconfia? Quem desconfia, desconfia de alguém. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Ah, Álvaro, o verbo é referir-se. Eu me refiro. Se eu me refiro a alguém. Eu me refiro a alguma coisa. Simples assim, ó. Simples assim. Aí, então você tem o verbo transitivo direto, precisa de objeto direto. E o verbo transitivo indireto, precisa de preposição. E se tem preposição, objeto indireto. Beleza. Aí você tem um verbo que é transitivo direto e indireto, tá, gente? Então quer dizer que ele tem os dois. Um sem preposição e um com preposição. Sem preposição, você já sabe, objeto direto. Com preposição, objeto indireto. Então o verbo transitivo direto e indireto, ele tem dois objetos, dois complementos. Você pode chamar esse verbo também de verbo bitransitivo. Algumas bancas pedem isso. Bitransitivo. Álvaro, o que é bitransitivo? Bitransitivo é o verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa de um objeto direto e de um objeto indireto. Enviei. Olha o verbo enviar, galera. Quem envia, envia algo. Ah, tá. Quem envia algo, tá. Então, os postais aqui, ó, enviei algo, ó, os postais. Os postais é o quê? Objeto direto. Eu enviei os postais. Só que não acabou. Eu enviei os postais a alguém. Tá vendo? Enviei os postais a alguém. Olha o a aqui, Álvaro. O que isso é a preposição? Então, esse aos clientes é objeto indireto. Então, quem envia algo a alguém. Então, você tem dois complementos aí. Dois objetos. Um sem preposição, enviei algo. E o outro com preposição a. Enviei algo a alguém. Enviei algo a alguém. Então, os postais é objeto direto, enviei os postais, e eu enviei os postais a os clientes. É a mesma coisa eu agradecer aqui, ó. Quem agradece, agradece algo, viu, gente? Agradeceu a oportunidade. Isso aqui é preposição, não, isso aqui é artigo. Eu agradeci algo. Agradeço o convite. Nossa, agradeço a preferência. Agradeço a participação. Certo? Mas quem agradece, agradece algo, agradece a alguém. Ó, se eu for falar alguém, tem que ser agradeço ao chefe. Agradeço a vocês. Então, ao chefe aqui é objeto indireto, porque ó, tem preposição. Agradeço a vocês, agradeço aos meus alunos, agradeço ao professor, agradeço a Deus. Tem que ter preposição. Tá vendo? Então, eu agradeço a alguém, objeto indireto. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço o que eu tenho. Certo? O verbo agradecer ele pode ter dois objetos. Beleza? Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa de um objeto direto e de um indireto. Quem agradece, agradece algo. Então a oportunidade é objeto direto. Quem agradece, agradece a alguém. Agora, se fosse assim, agradeço ao chefe, ponto. Aí não tem objeto. Daí isso é um verbo transitivo indireto. Perceberam, galera? O verbo transitivo direto e indireto, você tem que olhar na frase. Certo? Igual aqui, ó. O verbo é expor. Ó, eu expus. Verbo expor. Quem expõe, expõe algo. Então, o que eu expus aqui? Minhas dificuldades, objeto direto. Então, ó, eu expus algo, só que não acabou. Eu expus algo a alguém, ó. Então, eu expus ao professor minhas dificuldades. Pode inverter, falou, galera? O verbo expor, ele precisa de um objeto direto. Quem expõe, expõe algo. E ele expõe algo a alguém. É igual explicar. O professor explicou, certo? Quem explica, explica algo. Vou por enquanto, ó, verbo transitivo direto. Por quê? Porque a lição aqui, ó, é o objeto direto. Tá vendo? O professor explicou a lição. Se fosse assim, o professor explicou a lição, ponto final, verbo transitivo direto. Tá vendo? Se fosse só isso, o professor explicou a lição, ponto final, verbo transitivo direto. Só que aqui ele explicou aos alunos, que é um objeto indireto. Então nessa frase ele é direto e indireto. Na frase, hein, galera? Tá vendo?
Então ele explicou aos alunos, eu vou explicar a vocês, eu tenho que explicar a alguém alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. O que é objeto mesmo? Algo ou alguém. Algo ou alguém. Aí você tem o verbo transitivo direto e indireto. Tem dois objetos. Um com preposição e um sem. Vamos fazer uma questãozinha? Vem comigo? Dá uma olhada, gente. Vamos lá. Vamos pela questão também. Pela questão é importante, hein? Se você quiser, já para o vídeo e tenta fazer. Mas faz comigo aqui, ó. Vamos lá. Como é que cai para mim, Álvaro? Assim, ó. Assinar a alternativa que apresente a função sintática. O que é a função sintática? Objeto direto, função sintática. Vamos lá? Naquele momento, vírgula. Tá, naquele momento lá. O que é isso? É uma adjunta de verbo de alguma coisa. Uma outra aula. Aí vem cá, galera. O verbo é o cara, hein? O verbo é o cara. Qual que é o verbo, Álvaro? Satisfazer. O verbo é satisfazer. Eu satisfaço, você satisfaz. Mas quem satisfaz? Olha que legal. Você tem que satisfazer alguém. O verbo satisfazer é um verbo transitivo, direto. Isso é o sujeito, hein? Isso não satisfazia. E quem satisfaz, satisfaz algo. Quem satisfaz, satisfaz alguém. Pediu preposição? Não. Então, ó, isso não satisfazia o Álvaro, isso não satisfazia os meus amigos, isso não satisfazia a minha amiga, isso não satisfaz a minha irmã, isso não satisfaz. Quem satisfaz, satisfaz alguém, sem preposição. Então, os trabalhadores é o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Por que verbo transitivo direto, Álvaro? Porque não pede uma palavrinha chamada preposição. Letra A, né, meu? Não é não? Letra A, cara. Álvaro, por que não é objeto indireto? Para ser objeto indireto, gente, tem que ser um verbo transitivo e indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que só funciona com preposição. Vem cá, pessoal. Só funciona com preposição. Só funciona com preposição. Certo, galera? Ó, quem gosta, gosta de alguém. Quem acredita, acredita em alguém ou em algo. Quem concorda, concorda com alguém ou com algo. Quem se apaixona por alguém ou por algo. Tá vendo? Verbo, verbo, verbo. Optar. Quem opta, opta por alguém, opta por algo. Referir-se. Quem se refere a alguém. Quem se refere a alguma coisa. Verbo transitivo direto é aquele que só funciona com preposição, mano. Como o verbo aqui é satisfazer, quem satisfaz, satisfaz alguém. Tá vendo? Tá lindo, né? Faz mais uma questão aqui para mim, ó. Instituto Indec aqui, ó. Para o vídeo, tenta fazer, ó. O termo destacado na oração. Este mês não consegui pagar. Ó que lindo. Não consegui pagar. Quem paga, paga alguma coisa. Tá vendo? Minhas dívidas, tá vendo? Ó. Tem preposição aí? Então, peraí. Então, quem paga, verbo transitivo, quem paga, paga alguma coisa. Então, se você pagar o boleto, pagar a conta, tá vendo? Ah, eu tenho que pagar o carro, tá vendo? Quem paga, paga algo. E você tá vendo que nessa frase aqui, ó, minhas dívidas não tem preposição. Então, todo verbo transitivo direto precisa de um objeto direto. Por que objeto direto, Álvaro? Porque não tem preposição, cara. É adjunta de nominal, dou na sua cara. Ah, complemento nominal escambau. Se o verbo é transitivo direto, ele só precisa de um objeto diretão. O que é objeto direto mesmo, Álvaro? É aquele que não tem preposição, porque o verbo não pediu. É isso. Então faz a 3 aí. A 3 é mais difícil, Álvaro. Nada, mesma coisa. Vai vendo. Ó, dentre as expressões destacadas nas alternativas, a que exerce a mesma função sintática, do segmento sublinhado. Qual é o segmento sublinhado? Vamos lá. Uma nova área de pesquisa surge para lidar. Opa, lidar é verbo, hein? Vem comigo, ó, vem vendo. Ó, o verbo é lidar, né, Álvaro? É.
Peraí, quem lida, você vai lidar com alguém. Olha o com aqui, gente! Preposição. Quer dizer que o verbo lidar é um verbo transitivo indireto agora, tá vendo? Você tem que lidar com o público. Eu tenho que lidar com os meus problemas. Eles têm que lidar com alguém. Lidar com algo. O verbo lidar só funciona com a preposição. Por isso que é um verbo transitivo indireto. Então, com o problema, é objeto indireto. Eles não falaram o que é, tá vendo, galera? Então, o que eu quero aí, Álvaro? Ó, dentre as expressões destacadas nas alternativas, é a mesma função. O que é a mesma função? Eu quero um verbo transitivo indireto e aqui ó, eu quero então um objeto indireto. Por que objeto direto? Porque o verbo pede preposição. Quem lida, lida com alguém. Quem lida, lida com algo. O lidar só funciona com a preposição com. Vamos lá? Letra A. Governos, organizações e empresas de diversos setores dependem. Vamos depender. Olha o verbo aqui, gente! Você depende, eu dependo, todo mundo depende. Quem depende? Depende de alguém. Quem depende, depende de alguma coisa. O verbo depender só funciona quando eu dependo de vocês. Você não depende de mim, mas eu dependo de vocês. Tá vendo? O verbo depender rege a preposição. Então o verbo depender é um verbo transitivo direto. Eu tenho que achar um objeto direto. Então lá, dependem cada vez mais. Ó, cada vez mais tá fazendo o que aqui, ó? Só para te encher o saco. Mas quem depende, depende das tecnologias. Ah, olha aqui, Álvaro. Ó. Tudo isso aqui é o quê? Objeto indireto, ó. Dependem das tecnologias. Mas cadê o de? Gente, de mais as é a preposição de, ó. Isso aqui é a preposição de, tá, gente? Mais o artigo as. Então, dependem das tecnologias da informação e comunicação. Podia ser depende de? Pode. Dependem de tecnologias. Podia ser só dependem de tecnologias, beleza. Agora, dependem das tecnologias é a preposição de mais o artigo a. Ah, então é ela, é ela. Já era, galera. Quem depende, depende de alguém. Quem depende, depende de alguma coisa. Tem que estar claro isso para você. Ai, Álvaro, e a letra B? Vamos lá, a letra B, vai, estamos aqui, ó. O gasto energético de data centers, instalações com robusto poder. Gente, instalação é verbo? Instalação é verbo? É uma instalação com alguma coisa. Para ser objeto, o verbo tem que pedir. Instalação não é verbo, pô. Ah, então não serve essa porcaria aí. Ó, letra C. Em 2023, o último ano, último ano. Ano, galera. Ano. Ano é verbo. Porque o objeto indireto, gente, ele é exigido por um verbo transitivo indireto. Ah, então isso aqui é o que, Álvaro? Não é objeto indireto, pô. Não é o verbo que pediu. É outra coisa. Desempenho comparável, a letra D. Desempenho comparável ao dos modelos da OpenAI e do Google, mas desempenho comparável ao dos modelos. Ah, mas é tudo com, né, Álvaro? Com é a preposição, gente. Com é a preposição, tá? Mas tem algum verbo pedindo a preposição com aí? Ó. A palavra é comparável. Tudo que é comparável com, beleza. Mas comparável não é verbo, gente. Certo? Letra E. É possível desenvolver. Opa, desenvolver é verbo. Só que quem desenvolve algo. O verbo desenvolver não pede preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Você desenvolve um projeto. Você desenvolve a aula. Você desenvolve alguma coisa. Então, esse aqui, ó, é um objeto diretão. Objeto direto é aquele que não tem preposição. E objeto indireto é aquele que é exigido pelo verbo que pede uma preposição. Meu cabelo tá zoando, né, galera? Beleza? Ficou melhor. Boa. Questãozinha número 3. Vamos lá, hein? Ó, vamos lá. Vamos pro abraço, galera. Assistir ao filme. Não é assistir o filme, hein? É assistir
Ah, o filme. Ah, mas eu sempre falo assistir o filme. Eu também. Falar pode, falou, galera? Mas na gramática normativa na língua portuguesa, o verbo assistir no sentido de ver só funciona com a preposição a. Então você assiste ao jogo, você assiste ao filme. Isso é preposição, hein? Então esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, é porque ele pede uma preposição. Automaticamente, ó, ao filme é o que, Álvaro? É um objeto indireto. Simples assim. Adjunto adverbial é o escambau. Ah, é objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado. Existe, mas é uma outra palhaçada aí. Objeto indireto, certo, galera? Porque o verbo é um verbo transitivo indireto, é um verbo que só funciona com preposição. Então todo verbo transitivo indireto vai pedir um objeto indireto. Simples assim. É nóis? Faz a questão de número 5 aí pra mim. Vamos lá. Ó, questão de número 5, se liga. Nas sentenças a seguir, as preposições. Opa! Preposição. Álvaro, preposição. Tá vendo? Vou dar um exemplo. Ó. Preposição. De é uma preposição. Quem depende, depende de alguém. Ah, em. Ah, quem acredita, acredita em alguém. Com. Ah, tá. Quem concorda, concorda com alguém. Quem lida, lida com alguém. Alguém ou algo, né? Preposição. Ah, optar. Quem opta, o verbo optar. Você opta por alguma coisa. Você opta por alguém. Preposição. 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 Quem assiste já sabe. Quem assiste, assiste a alguém. Quem se refere, verbo referir-se. Quem se refere a alguém. Preposição. 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 Aí tá falando, as preposições introduzem objetos indiretos. Claro, né? Não é não? Não é não, galera? Então, peraí. Preposição, mas para ser objeto indireto, tem que ser o quê, galera? Verbo transitivo. Tem que ser o verbo, né, galera? O verbo é que pede o objeto indireto. Né? É que preposição você pode pôr em qualquer lugar, né? Aí tá falando assim, ó. Nas sentenças a seguir, as preposições destacadas introduzem objeto indireto. Tudo objeto direto. Exceto... Vamos lá? Letra A. Lembre-se. É o verbo é lembrar-se. Quem se lembra? Quem se lembra de alguém. Quem se lembra de alguma coisa. Então, o verbo lembrar-se, legal, é um verbo transitivo indireto, né, meu? É. Então, o que vem aqui, Álvaro, ó, tudo função de objeto indireto. Tá? Então, quem se lembra de alguém. Quem se lembra de alguma coisa. Lembre-se de... É a função de objeto indireto. Isso aí não é um objeto direto só, viu, gente? Isso é uma oração inteira. Mas isso é uma outra aula. Mas quem se lembra de alguém. Quem se lembra de alguma coisa. Exceto, né? Eu vou pular a letra B. Vocês já se ligaram que não é a letra B coisa nenhuma, né? Ah, não. Pega a letra C. Eles gostam. Opa, quem gosta? Quem gosta, gosta de alguém. Tá vendo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ó, ó. Isso aqui é objeto indireto. Porque o verbo pede. Eu gosto de você. Eu gosto de framboesa. Ele gosta de literatura. O verbo gostar só funciona com o de. Quem gosta, gosta de. Aspirar. Esse aspirar é legal, viu, gente? Esse aspirar não é no sentido de... Não é de aspirar não, hein? Esse aspirar é no sentido de querer. Então eu aspiro este cargo? Não, eu aspiro a este cargo. O verbo aspirar aqui é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele funciona com preposição. Eu aspiro a este cargo. Ó, quem aspira, aspira a alguma coisa. Então eu aspiro a este cargo da empresa. Ó, eu aspiro a este cargo da empresa. Objeto indireto também. Porque o verbo transitivo indireto é aquele que funciona com preposição. E aqui, ó, cumpriu com seu dever. Tá bom, tá bom. Verbo transitivo indireto também, beleza? Mas, Álvaro, quem cumpre com até é. Tá? Ó.
Ah, mas o verbo cumprir, se fosse assim, cumprir o seu dever, aí seria, tá vendo? O verbo cumprir, como tem preposição aí, cumpriu com o seu dever, beleza. E se não tivesse preposição, cumpriu o seu dever? Aí, se não tivesse preposição, seria direto, né? Simples assim, né, galera? Álvaro, e a B? A esposa está desgostosa. Esse verbo pede preposição, gente. Ela está desgostosa, tá vendo? Esse com aí é preposição. Mas esse com aí é o verbo que está pedindo? Não. Não. Isso aí é uma outra coisa. Beleza? Tá vendo? Então o que eles pediram? Objetos indiretos, exceto na letra B. Beleza? Vamos dar uma continuidade. Vamos dar uma forçada. Vamos lá. Vamos dar uma forçada aqui, hein, galera. Vamos lá, então. Pera aí. O que nós vimos nessa aula aqui, ó? Casqueta aí, galera. Sujeito, verbo, objeto direto. O que é objeto direto mesmo? Que não tem preposição. Vamos forçar, certo? Cumprir, ó. Tá vendo cumprir aqui, ó? Eles cumprem. Quem cumpre, cumpre algo. Ah, mas na questão lá tinha o com. Se tivesse o com, a preposição com estava lá, era indireto. Como aqui não tem, isso aqui é um verbo transitivo direto. Então eles cumprem, ó, objeto direto. Quem cumpre, cumpre. Nessa frase, quem cumpre, cumpre alguma coisa. Ah, eles respeitam. Ah, respeito, eu respeito, você respeita, ninguém respeita. Quem respeita, respeita alguém. Quem respeita, respeita alguma coisa. Ah, não tem preposição, Álvaro. Pois é. Tá vendo? Verbo transitivo direto, objeto direto. Pra forçar mesmo, hein? Gente, verbo fazer. O verbo fazer, galera, quem faz, faz alguma coisa. O verbo fazer não pede preposição. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Então, quem faz, faz algo. Objeto direto. Mas por que objeto direto? Porque quem faz, faz algo, sem preposição. Eles aprovam. Quem aprova, aprova algo. Quem aprova, aprova alguém. Aqui eu pus tudo igual, todas as letras, mas podia ser qualquer coisa, galera, tá? Eles cumprem, ó, vamos pegar o verbo cumprir? Eles cumprem a missão, tá vendo? Eles cumprem sua missão, tá vendo? Respeita, ele respeita meu pai. Eles respeitam o professor. Quem respeita, respeita algo ou alguém. Respeitar algo ou alguém. Fazer. Eles fazem todas as leis, eles fazem o serviço, eles fazem a lição, eles fazem a aula. Quem faz alguma coisa. Não pede preposição. Quem aprova, eles aprovam o projeto, eles aprovam as leis, eles aprovam o namorado da minha irmã. Certo, galera? Quem aprova, aprova algo ou alguém. Percebeu, galera? Verbo transitivo direto, sem preposição, objeto direto, sem preposição. Estamos forçando, né? E aí você tem sujeito, verbo e objeto indireto. É aquele que só funciona com preposição, hein, galera? Aqui, ó. Elas concordam. O verbo concordar só funciona com a preposição com. Quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, eles concordam com todas as leis. Ah, tá, Álvaro, eles concordam com aquela proposta. Eles concordam com o resultado. Eles concordam com o professor. Quem concorda, concorda com algo, com alguém. Verbo transitivo indireto, objeto indireto, com preposição. Verbo acreditar. Quem acredita, acredita em. Eles acreditam em vocês. Eles acreditam em todas as leis. Eles acreditam em Papai Noel. Porque quem acredita, acredita em. E esse verbo só funciona com preposição. Objeto indireto. Quem precisa, precisa de, né? Então, ó, elas precisam de todas as leis. Eles precisam de você. Eles precisam de mim. Eles precisam de dinheiro. Quem precisa, precisa de. O precisar só, verbo que só funciona com preposição, é um verbo transitivo indireto. Ó, quem concorda, concorda com. Vamos lá, quem concorda, concorda com. Quem precisa, precisa de. Álvaro, quem... Vamos pegar o por aqui, por. Quem opta, eu optei por alguma coisa. Ah, beleza, Álvaro. Que mais? Eu acredito em alguém. Ah, tá, legal. Eu assisto a alguma coisa. Pediu preposição, gente, é verbo transitivo indireto. Automaticamente o resto é tudo objeto indireto. Elas não se opõem. Se você se opõe a alguém. Se você se opõe a alguma coisa. Olha o A aqui, galera. Muito bem, objeto indireto. É nóis. E aí você tem um verbo que pede dois objetos. Depende da frase. Tá vendo?
Aqui, ó. Lembra que eu paguei a conta? Ah, legal, Álvaro, pagou a conta. Certo? Se fosse só isso, paguei a conta, seria um verbo transitivo direto. Ó, vai vendo? Olha o que eu vou fazer, galera. Ó. Se fosse só transitivo, ó, tá vendo? Paguei a conta, ponto final. Paguei a conta hoje. Mas aqui não. Eu paguei a conta a alguém. Opa! Então ele virou um verbo transitivo direto e indireto. Certo? Então não. Paguei a conta a alguém. Então você tem um objeto direto e um indireto. Todo verbo transitivo direto e indireto, ele pode ser só direto, depende da frase. Igual aqui, ó, oferecemos. Quem oferece, oferece alguma coisa. Oferecemos um cargo. Quem oferece, oferece algo. Tá vendo? Oferecemos um cargo, objeto direto. Só que nós oferecemos algo a alguém. Oferecemos algo a alguém. A alguém. Dois objetos. Verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa. O que eu dei? Um cartão de crédito. Tá invertido aqui, viu, gente? Ó, um cartão de crédito é objeto direto. Porque eu dei um cartão de crédito. Mas eu dei um cartão de crédito a ele. Ó. Tanto faz, viu, gente? Dei um cartão de crédito a alguém. Então, quem dá, dá algo a alguém. Quem paga, paga algo. Mas quem paga, paga algo a alguém. Pode inverter também, viu, gente? Paguei ao gerente a conta. Pode inverter. Oferecemos aos amigos um cargo. Pode inverter, falou, galera? O importante é saber que esse verbo transitivo direto e indireto, ele tem dois objetos. Que é também chamado de verbo bitransitivo. Bitransitivo. Muito bem. Legal, né? Vamos fazer a questãozinha número 6? Questãozinha número 6. Veja aí. Vai carregar bandeira. Vamos para o abraço. Ah, e o termo é bandeira. Ah, gente, faz favor, né, meu? Vamos lá, hein? O verbo é carregar, né, meu? Quem carrega? Quem carrega, carrega alguma coisa. Não é isso? Então, o verbo carregar é um verbo transitivo direto. Você carrega qualquer coisa. Quem carrega, carrega alguém. Quem carrega. Cadê a preposição? Não tem. Ué, se é um verbo transitivo direto, isso aqui só pode ser objeto direto. Galera, você não vai me errar essas coisas, hein, meu? Ah, sujeito simples, bandeira. Pô, meu. Alguém vai carregar a bandeira, né, meu? Ah, objeto indireto. Cadê a preposição? Ah, predicativos, cambal. Ô, gente, verbo transitivo direto só pede objeto direto, pô. Legal, né? Essa 7 aqui. Essa 7 aí. Se liga. O uso do acento indicativo de crase. Ixi, mano, o que tem a ver crase, Álvaro? Vai vendo. Tem a ver crase. É motivado pela junção de um artigo definido a. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. E de uma preposição. Ah, tá. Tá. Vai vendo. Tá. Havendo a obrigação da presença de ambos. Tem que ter os dois. Tá? Para a presença de dito acento. Seu uso abaixo deve ao fato de que o trecho sublinhado exerce a função sintática de... Aí vamos lá, qual é a função sintática? Não é o verbo dar? O verbo dar, vamos lá, galera, ó. É um verbo transitivo direto? É, por quê? Porque eu dou respeito. Quem dá, dá alguma coisa, certo, galera? Só que não acabou, perceberam, galera? Eu dou respeito. Só que quem dá, dá algo a alguém. Então eu dou respeito. Ó, então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ó, dou respeito às coisas desimportantes. Objeto indireto. Ah, mano, como é que eu sei, mano? Aqui, ó, quem dá respeito a. Ó, a preposição. Você dá alguma coisa a alguém. Percebeu, galera? E aqui você tem, ó, eu dou respeito às coisas desimportantes. É o artigo aqui, ó. Por isso tem a crase na parada aqui, ó. Aqui tem dois as, tá vendo? É a preposição a mais o as. As coisas desimportantes. Não, mas essa questão de crase, eu falo, não, mano. É o verbo dar, ó. Quem dá, dá algo a alguém. Algo a alguém. É simples. Então, isso aqui, quem eu dou respeito a alguém. O que é isso aí, Álvaro? Objeto indireto. Verbo dar. O verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Pode ver, gente, o verbo dar. Ah, dei um presente.
Ah, tá faltando. Dei um presente a ele. Ah, dei um conselho a você. Tem que ter objeto indireto, né, meu? E é crase. Crase, você assiste minha aula sobre crase. Falou? Preposição A, hein? Legal. Questãozinha número 8. Vamos lá, hein? Questãozinha número 8. Aqui nós temos aí, ó. Leva o menino apaixonado. O verbo é levar. Vamos levar, Álvaro? Vamos. Quem leva? Leva alguém. Dá uma olhada aí. Levar quem, Álvaro? Menino apaixonado. Tá. Então você leva o menino apaixonado a uma série de sonhos. Putz, espera aí, mano. Então, peraí. Nessa frase, quem leva, leva alguém a algo. Eu vou levar vocês ao caos. Eu quero levar vocês à felicidade. Eu quero levar alguém a alguma coisa. Esse é a preposição. Nossa, mano. É o verbo levar, né, meu? Será que rola isso aí? Então, ó. O verbo levar ocorre sem objeto na sua cara. Sem objeto é os cambal. Com apenas um objeto, sendo esse direto. Você leva alguém, mas você leva alguém a. Certo? Você leva alguém a algum lugar, você leva alguém a alguma coisa. Aqui não é lugar, aqui é uma coisa. Falou, eu quero levar vocês a alguma coisa. Com apenas um objeto sendo esse indireto. Com dois objetos sendo um direto e indireto. Com dois objetos. Ó, gente, não existe dois objetos indiretos. Falou, galera? Se tiver um objeto é direto e o outro é indireto, hein? Não pode ser dois diretos nem dois indiretos. Esse verbo é um verbo bitransitivo. Quem leva, leva alguém a alguma coisa. Certo? Então tem dois aí. Um com preposição. Então, assim, ó, com dois objetos. Um sendo direto, qual que é o direto? Alguém. Não. Leva o menino. E o indireto? A uma série de sonhos. Legal, né? Ai, ai, ai. Faz a 9 aí, gente. Faz a 9 aí, vamos lá. Assinar a alternativa na qual o termo sublinhado é objeto indireto. Indireto. Vamos para o abraço. Álvaro, para ser objeto indireto tem que ter o quê? Tem que ter um verbo transitivo indireto. Porque todo verbo transitivo indireto, ele precisa de um objeto indireto. Ah, tá, beleza. O professor corrigiu. Quem corrige, corrige alguma coisa. Quem corrige, corrige alguém. Quem corrige, corrige alguma coisa. Quem corrige, corrige alguém. Então a prova aqui é objeto direto, pô. Certo? A prova é objeto direto. Corrigiu algo. Ah, e o verbo construir? Quem constrói, constrói alguma coisa. Quem constrói, constrói algo. Então eles construíram algo. Objeto direto. Preparamos. Quem prepara, prepara algo. Quem prepara, prepara alguma coisa. Preparamos o jantar. Aí tá escrito a janta, né? O jantar. Não? Objeto direto. E o verbo pertencer, Álvaro? Quem pertence, pertence a alguém. Quem pertence, pertence a alguém. O documento pertence. Ó. O documento é o sujeito. Esse documento pertence e ele pertence a alguém. Então pode falar, esse documento pertence ao José. Ele pertence ao José. Certo, pessoal? Pode ser a José? Pode. E se eu quiser falar assim, ó, ao José, também pode. Quando é ao José, a preposição a tá aqui, né? A José, ao José. Esse o é o artigo que acompanha José. Isso é um verbo transitivo indireto, porque tudo que pertence, pertence a alguém. Muito bem. Então faz essa 10 aí pra eu ver. Ixi, e essa 10, Álvaro? Você não explicou direito isso. Explico agora. Ó, questãozinho número 10 está assim, ó. Assinar a alternativa indica a correta função sintática. Quando falar com função sintática, é essa aqui, tá? Sujeito, predicativo sujeito, complemento nomeado, tá. Isso é função sintática. Então, assinale a alternativa que indica a correta função sintática do termo sublinhado, que é lutas, no trecho a seguir em relação a...
Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O verbo haver, falou, galera? O verbo haver, quando significa existir, e é interessante você até assistir minha aulinha, você que você está vendo agora, assiste a minha aula de concordância verbal. Certo, pessoal? Assiste aí, concordância verbal. Isso cai muito na sua prova. Aí é o verbo haver, percebeu, galera? Não sei se o verbo haver não tem plural, tá vendo? Então, ó, há uma luta, há várias lutas, há várias pessoas. Esse é o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito, não tem sujeito. Mas todo verbo haver no sentido. Não tem sujeito, tá? Não tem sujeito. Oração sem sujeito. Mas todo verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito, é um verbo transitivo direto. Pronto, mata agora. Certo? Álvaro, sujeito, não tem. Certo? Não tem sujeito. Mas tem um verbo transitivo direto. E todo verbo transitivo direto precisa do quê? Aham. Então, há lutas. Pronto. Há pessoas na sala. Há 2 carros no estacionamento. Então, aqui você tem o objeto direto. Porque esse verbo haver é sempre transitivo direto. Por quê? Porque não tem preposição, né, meu? Então, lutas aí é objeto diretão. Legal, né? Faz a 11 aí. Faz a 11 aí. No nível fisiológico, microalergias melhoram nosso nervo vago. Vamos pro abraço. O verbo destacado. Olha o verbo destacado aqui, ó. Vamos pensar. No nível fisiológico, isso aqui é uma ajuda de alguma coisa. Vai começar agora, ó. Microalergias é o sujeito. O que elas fazem, Álvaro? Elas melhoram. E quem melhora, melhora algo. Então, microalergias melhoram nosso nervo vago, objeto. Tá vendo? Sujeito, verbo, objeto. Só que é o seguinte, esse verbo melhorar pede preposição? Não. Então ele é um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto precisa de um objeto. Quem melhora, melhora alguém. Quem melhora, melhora alguma coisa. Então isso aqui é um objeto direto, certo? Esse verbo é o quê? Ó. Legal? Ah, e Álvaro, intransitivo, mano. O que é intransitivo? Intransitivo é o que não tem objeto. Ah, dá um exemplo pra mim. Eita, vem cá. Verbo intransitivo, rapidinho pra vocês, galera. Mas é legal vocês verem depois a minha aula sobre transitividade verbal, hein? Eu tenho uma aula sobre transitividade verbal, hein? Ó, verbo intransitivo. Vou pegar aqui, ó. Morrer. Quem morre, morre. Então, por exemplo, fulano morreu, ponto. Ele é intransitivo. Ah, mas você falar se ele morreu ontem. Tá, ele é intransitivo, não tem objeto. Né? Ah, e se ele morreu de catapora? Ah, tá pedindo de? Não. Verbo transitivo indireto é aquele que só funciona com a preposição. Se ele funciona sem preposição, ele não é transitivo indireto. Então, intransitivo é aquele que não tem objeto, galera. Certo? Ah, o verbo é nascer. Você tá sabendo que o meu filho nasceu? Tá vendo? Nasceu, pronto, acabou. Vai ser uma outra. E vocês estão ligados, então, que é transitivo indireto? Não, Álvaro, não é transitivo indireto, não. O que é transitivo indireto? Quem precisa, precisa de alguém. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem opta, opta por alguém. Quem opta, opta por alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguém. O verbo transitivo indireto é aquele que só funciona com aquela preposição. E o bitransitivo, Álvaro? É aquele transitivo direto e indireto. Deixa eu dar um. É como se fosse algo a alguém. Não é só isso, tá? Mas basicamente é isso, ó. O que é o bitransitivo? Ó, algo a alguém. Algo a alguém. Verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Oferecer. Quem oferece, oferece algo a alguém. Ah, tá. Algo, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Legal, né? Então faz a 12 aí. Faz a 12 aí, gente! Vamos lá, faz a 12 aí. O que eu tenho na 12? Em relação à frase do texto. Mas a nostalgia apareceu
e com tapa de luva me acertou. É um pouquinho mais trabalhada, Álvaro? É. Qual é a função do pronome me, cara? Ixi, mano, e agora, Álvaro? E agora? Mesma coisa, gente. Chega aí. Para eu saber a função do pronome me que tá aí, eu tenho que saber o verbo, né? Vamos lá. A nostalgia apareceu. Beleza, ó. A nostalgia é o sujeito. O que ela fez, Álvaro? Apareceu. Quem aparece, aparece. Tá? Não é transitivo direto, não. Ah, ele apareceu. Apareceu. Não tem objeto, tá vendo? E com o tapa de luva, me acertou. O verbo é acertar. Quem acerta... E aí, vamos pro abraço, galera? Quem acerta, acerta alguma coisa. Acertei a questão. Acertei a prova. Acertei alguém. Quem acerta? Quem acerta, acerta alguém. Quem acerta, acerta algo. É o verbo que manda. Ah, então peraí. A nostalgia apareceu e com tapa de luva acertou quem? Ó. Acertou quem? Você não vai falar acertou eu, né? Ah, acertou eu. Não, a luva me acertou. Acertou, moá e si. Objeto direto. Por quê? Porque o verbo é que manda, gente. Acertou alguém. Quem acerta, acerta algo. Quem acerta, acerta alguém. Então esse me é objeto direto. Pode crer. Certo? Pode crer. É isso. Pessoal, curso Academia de Português. Prof. Álvaro Ferreira é um curso completo de português para concurso. Teoria, certo, gente? Tem teoria e tem, muitas questões. Todas elas, inclusive objeto direto a dar com pau, né? Mas tem teoria, tudo bem, bonitinho. Então, o link tá na descrição aí. Dá uma olhadinha, galera. Entra aí, custa nada pra você ver. Falou? Esse curso é vitalício, você vai ficar com ele pra sempre. Paga em 12 vezes e tal. Baratinho. É. Aí você tem também o meu curso focado na FGV. Só para quem vai fazer FGV, é diferente. Não é que o português é diferente, é que a prova da FGV cobra diferente. Certo? Também, dá uma olhadinha lá, não custa nada. Dá uma olhada. Quer dizer, não custa nada dar uma olhada, né? Porque aí você vai ter que pagar um pouquinho. É um outro curso também, só para questões da banca FGV. Vitalício, comprou uma vez, fica com ele para sempre, não tem essa de renovação. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá. Agora, o que é de graça é a super aula que você vai receber se você entrar nesse link. Esse, você vai estar, o link está na descrição do vídeo. Esse aqui é só, se inscreve só para receber essa aula. Não é para conversar, não é para ficar conversando, não é para é só para receber essa aula às 19 horas. Tá? Essa aula aqui é como virar faixa preta em português para concurso. Ah, você vai dar aula? Não, eu vou te explicar como você vai estudar. Certo, gente? Diferente. Eu quero falar para você como você não estuda. Assim, eu vou explicar para você como estudar e como não estudar, hein? Isso faz uma diferença do caramba, hein? Tem todo um processo, né, gente? O que eu vou estudar primeiro? O que eu vou estudar depois? Quanto tempo eu vou estudar? Como virar faixa preta em português para concurso? Custa nada. Na faixa. Você se inscreve, às 19 horas você tem essa aula. Só se você entrar nesse... Você se inscrever aqui, né? Na descrição do vídeo, né? Certo? Outra coisa que é na faixa, toda terça-feira, 3 horas da tarde, você tem um simulado ao vivo aqui. É só pegar no YouTube, abrir e pronto. Tá? Mas, Álvaro, é o seguinte, eu quero receber um PDF. Então, peraí. Se você, esse grupo aqui aqui é entrar no grupo. A pessoa que entra nesse grupo recebe um PDF na segunda-feira. É o PDF da prova, né? E aí você faz o simulado ao vivo. Álvaro, eu não posso assistir ao vivo. Tá bom, não pode ser ao vivo, vai ficar gravado. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Domingo o simulado sai do ar. Aí você recebe outro. Se você tá no grupo, você recebe um PDF na segunda. Entenderam a parada, galera? Segunda-feira, se você tá no grupo, você recebe na segunda-feira um PDF. E aí você assiste a correção desse PDF. Na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo sai do ar. Domingo sai do ar. Aí você recebe outro PDF na segunda-feira, de outra prova, e assim vai. E ao vivaço, 3 horas da tarde. Legal, né? É isso, gente.
Prova pra mim que você chegou até o fim do vídeo. Comenta pra mim aí, fala, Álvaro, não gostei dessa aula, uma porcaria. Pode escrever, pode escrever. Ô, Álvaro, valeu. Puta, entendi, foi legal. Acertei as questões. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Ou daqui a pouco. Se você quiser assistir minha outra aula, você me vê também. Valeu, galera. Beijo do bonitão e até a próxima. Ah, lindão.